Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, chegou então o dia mais esperado do mês aí, o dia dos aportes mensais na nossa carteira do canal. Como investir então R$ 500 por mês, né, na nossa carteira de investimentos? Vamos lá então? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. Antes de mais nada, nós analisarmos a nossa carteira atual, como é que ela está hoje, como é que ela vai ficar depois do nosso aporte do mês, né? É importante relembrar aqui o nosso plano de alocação de ativos. Isso mesmo, nós temos um plano, né? Um plano de alocação, onde o nosso foco aqui é de investir como meta 30% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 20% na renda fixa. No caso, nós estamos utilizando aqui o Banco Sofisa, que hoje está com 105% do CDI, tá? Não é mais 110, mas nós temos alguma coisa lá ainda em 110, tá? Então, isso aqui, hoje estamos conseguindo 105% do CDI, 20% em ETFs ou BDRs lá no exterior e 5% em criptomoedas, que estamos também aplicando através de ETFs. Esse é o nosso plano de alocação. E como já falamos aqui, né, pessoal, a literatura fala que o sucesso de uma carteira está basicamente no plano de alocação que você tem. Por quê? Se você tem um plano de alocação definido, você sabe exatamente o que fazer no próximo aporte que você irá fazer. Como assim? Se você deixou a sua carteira equilibrada certinho nessa proporção que nós temos aqui. No próximo mês, por exemplo, você vem aqui, que nós vamos fazer agora, né, na nossa carteira, e, por exemplo, aqui, ações do Brasil era para ter 30%, eu cheguei agora aqui 32%. Ou seja, eu olhando para essa alocação de ações, eu vejo que eu não preciso investir em ação nesse mês. Por quê? Ela ultrapassou já aqui, né, a minha meta. Talvez esse 2% que ele tenha subido aqui, ele tem que entrar em outro ativo aqui, né? Porque tem que dar, afinal, tem que fechar o 100%. Talvez aquele 2% que aumentou aqui, ele possa ter caído aqui dos fundos imobiliários. Talvez, então, eu passei a ter 32% em ações e 23% fundo imobiliário. Ou seja, está dando aqui a informação de que, opa, tu tem que investir hoje, por exemplo, nos fundos imobiliários, para que ele saia, então, desse 23% agora para voltar para os 25%. E assim sucessivamente, né? Então, por isso que é importante ter um plano de alocação, porque esse próprio plano de alocação é que vai te mostrar aonde você tem que fazer o próximo aporte. A tua pizza aqui, ela vai se transformando, ela vai se movimentando mês a mês, dia a dia, né? Então, é o que acontece aqui. Por isso que é importante. E assim, pessoal, com relação aos ativos, então, com relação às ações, a gente pretende ter aqui em torno de 10 ações aqui, mais ou menos. E fundos imobiliários e fiagros, né? A gente pretende ter 15 ao todo, tá? Então, em torno de uns 10 a 11 fundos imobiliários, uns 4 fiagros, mais ou menos, tá? Esse é o foco da nossa carteira aqui, então, né? Nessa renda variável. ETFs aqui nós estamos aplicando em ETFs que venham proporcionar também dividendos. Depois nós vamos lá, talvez aquele NAS de 11, mais na frente, quando ele recuperar, nós vamos sair dele talvez e colocar um ETF aí que pague dividendos, como no caso do SPYI 11, né, que paga dividendos. Criptomoedas nós estamos aqui então investindo também agora no Coin 11, que é um ETF de Bitcoin, que paga dividendos mensais, está dando dividendos aí na ordem de quase 2% ao mês, tá, pessoal? Já descontando imposto de renda, então é bastante interessante, tá? Esse ETF. Ele tem um problema, pessoal, esse Coin 11, porque em variações grandes aí você pode perder um pouco dessa variação grande. Agora, quando ele fica lateralizando ali, como ele fica grande parte do tempo lateralizando, subindo, descendo pouco, né? Então, você acaba ganhando esses dividendos mensais, tá? E quando ele tende a explodir, você perde um pouco dessa explosão, né? Por exemplo, do Bitcoin, porque ele trabalha com dividendos sintéticos. Esses dividendos sintéticos, eles conseguem através da venda coberta, né? Então, muitas vezes ele tem que vender, né, os seus Bitcoins por conta da venda coberta que ele fez, né? Então, por isso que ele acaba perdendo, às vezes, a valorização um pouco maior, né? Mas, no modo geral, ele fica pagando seus dividendos ali de uma forma bastante consistente, tá? Lembrando aqui também, né, pessoal, com a nossa reserva de emergência, né? Fala que pelo menos 6 meses das suas despesas você tem que estar aplicado na renda fixa, isso é importantíssimo. Agora,
muitos dizem o seguinte, talvez você não precisa esperar montar toda a sua reserva de emergência para começar a investir na renda variável. Então, você pode montando a sua reserva de emergência paralelo, né, já também aos investimentos em renda variável, até para ir conhecendo, né? Começa a colocar um pouco menos, tal, né? E depois sim, assim como você tiver sua reserva de emergência montada, aí sim você consegue, então, investir mais fortemente aí, né, na renda variável. Ok, gente? Então, lembrando que a nossa carteira tem início aqui, então, dia 14 de novembro de 2024. E agora, então, dia 9 de maio, fizemos o nosso 8º aporte. Vamos ver como é que foi, então. Ok, pessoal, vamos à nossa enquete do dia, então. Responda aqui embaixo nos comentários, pessoal. Você tem um plano de alocação definido e segue o mesmo? Se você tem, responda sim ou só digita o número 1. Se não, digita o número 2. Ok, pessoal? Isso é interessante para nós, tá? Então, agora vamos lá para o investidor 10, antes de fazermos nosso aporte, e ver como é que está a situação da carteira agora, antes do aporte. Vamos analisar, então, a carteira aqui antes do aporte mensal. Então, nós temos aqui o valor aplicado R$ 3.537,37, um saldo bruto de R$ 3.598,87. E depois nós vamos fazer, então, o investimento aqui, o aporte de R$ 500 mais os dividendos. Então, nós temos aqui, então, a evolução patrimonial da nossa carteira. Ganho de capital hoje R$ 61,50. A nossa carteira, então, ela está distribuída 29,56% em ações, 26,04% em ETFs. Lembrando que em ETFs aqui está incluso também a parte de criptomoedas, né, que nós investimos em ETF. Fundos imobiliários, 24,84%. E renda fixa, 19,56%. Aqui a carteira de ações, então, é Banco do Brasil. Foi o que nós temos maior variação aqui, né? 20,27%. Caixa de Seguridade, 4,17%. A Petrobras, 0,95%. A Copasa estamos negativo em 6,74%. E a CEMIG negativo 8,71%. Essas são as ações. Fundos imobiliários, então, estamos no total de 4,55% de variação, né? Bem interessante. Então, o fundo que nós temos a maior variação é um FIAGRO, o FGA11, estamos com 12,73%. Em seguida, nós vemos o RZAG, outro FIAGRO também, 11,56% de variação positiva. O GARI 11 também, 9,53% de variação positiva. CPSH, 4,52%. KNSC, 3,21%. O AZQ11, que é outro FIAGRO também, 2%. O MXRF11, 1,75%. O ISNEL11, o único que nós temos negativo aqui, 2,94% negativo. A gente vê que nós temos aqui o saldo em cada um, pessoal, está um pouco desbalanceado ali, né? ETFs nós temos aqui também. Nós temos praticamente o NASD11 único que está negativo, que replica o índice Nasdaq, né? O QBTC11 e o COIN11 nós investimos no mês passado, são os nossos ETF de Bitcoin, né? Então, COIN11 paga dividendos, então nós temos já com a variação já de 12,43% na variação da cota desse ETF. Renda fixa, temos o CDB do Banco Sofisa. Vamos ver os proventos agora, então, aqui. Os proventos, então, total, nós já temos R$ 84,84 já recebidos, já receber, né? Alguma coisa provisionada já. Em abril, então, tivemos R$ 15,49 de proventos aí, referente ao mês de abril. Esse é o valor que nós vamos aportar, então, né? Junto com os nossos R$ 500. Então, ok, gente? Então, seria isso, então, né? Com relação à nossa carteira antes do aporte. Vamos fazer o aporte agora, então, e vamos ver como é que ela fica depois. Agora, então, a gente trouxe aqui um resumo, então, né, que nós vimos lá no Investidor 10 agora, como é que está a situação atual da nossa carteira. Então, temos aqui, né, como já falamos ali, a nossa meta em azul aqui, em ações no Brasil, é 30%. Nós vimos lá no Investidor 10, então, que nós temos com 29,56%. Fundos imobiliários é 25%, estamos com 24,84%. Renda fixa no Brasil é 20%, estamos agora com 19,56%. ETF no exterior é 20%, estamos com 18,71%. E criptomoedas, né, é 5%, estamos com 7,33%. Então, pessoal, vejam bem, né? Como eu falei para vocês, a importância de se ter um planejamento, né, um plano de alocação dos seus ativos, porque aqui ele já mostra onde é que eu tenho, onde é que eu não tenho que aportar, né? Então, olhando para cá, né? Ações estão um pouquinho abaixo, eu posso aportar um pouquinho em ação, um pouquinho também em fundos imobiliários e FIAGROS, né, que nós temos lá. Renda fixa também um pouquinho. Olha só, quem teve a maior discrepância aqui foi o ETF, no caso, né, IBDR, que ficou quase 2% aqui, né?
de diferença. E olha só o que aconteceu com a criptomoeda aqui, já valorizou bastante, né? Então já deu uma distanciada aqui boa, né? Então já sei que não vamos investir em criptomoedas agora nesse mês, tá? Para a gente manter essa proporção aqui. Então por isso que é importante você ter um plano bem definido, né? Com base nisso aqui, então, nós vamos fazer o nosso aporte agora, entender para onde que vai, então, os nossos R$ 500, mais os dividendos que nós vimos ali, que nós vamos estar reinvestindo agora. Antes do aporte, então, vamos calcular a performance da nossa carteira no dia 9 de maio, né, antes de fazer os aportes ali. Então, valor aplicado R$ 3.537,37, conforme nós vimos lá no Investidor 10, né? Os dividendos, então, já recebidos e a receber, né? Já estão garantidos na nossa carteira R$ 84,84. Valor aplicado real, então, R$ 3.452,53. Um saldo bruto de R$ 3.598,87. Performance, então, de 4,24%. Temos aqui a equaçãozinha da performance, né? Que é o saldo bruto menos o valor aplicado real, dividido pelo valor aplicado real, vezes 100 para ter em percentual. Então, temos aqui, então, a performance atual da carteira antes do aporte. Esse aqui vai ser o aporte do mês, então, dia 9 de maio, né? Então, é R$ 500, mais os dividendos, como já vimos lá, né? De 1 a 30 de abril, de R$ 15,49. Ou seja, vai ser um aporte de R$ 515,49, tá? Então, nós vamos aportar aqui em ações, então, na Petrobras, né? R$ 30,62 o preço unitário dela. Vou comprar 5 ações dela, R$ 153,10. Por que a Petrobras, pessoal? A Petrobras está com um desconto muito interessante nesse momento. A gente sabe que nós já tínhamos lá um valorzinho um pouquinho maior nela, né? Mas a gente vai colocar porque realmente está com um desconto bastante interessante, tá? Vamos colocar também aqui no Fiagro a AZQ11, também 10 cotas dele a R$ 7,13, então R$ 71,30. Vamos colocar um novo fundo imobiliário também, o VGHF11, que é um hedge fund, né? Pessoal, todas essas ações e esses fundos imobiliários, nós temos vídeos gravados, tá? Nas playlists aí do canal, tá? Depois vocês podem acessar, entender como é que está a situação desses fundos e ações aqui, lá nesses respectivos vídeos, né? VGHF11, então, 7 cotas a R$ 7,66, R$ 53. E no ETF, então, no SPY11, né, é esse ETF que replica o índice da S&P 500, porém ele paga dividendos aqui no Brasil, né? Bem interessante, e você também acaba dolarizando o teu patrimônio também, né? Então, vamos botar, então, uma cota desse ETF a R$ 108,87. E o restante, então, né, para fechar, então, o valor do nosso aporte do mês, R$ 128,70 no CDB, que rende 100% do CDI lá no Banco Sofisa, tá? Então, fechou aqui, então, R$ 515,49. Então, vai ficar lá no Investidor 10, R$ 4.052,86 e um saldo bruto de R$ 4.115,74, tá? Então, agora vamos lá no Investidor 10 para ver como é que ficou, então, né, esses aportes lá, como é que ficou a nova estrutura da carteira. Depois a gente volta para cá, então, para finalizar o vídeo. Ok, pessoal, vamos analisar então a carteira depois dos aportes aqui. Ficamos com o valor aplicado de R$ 4.052,86 e um saldo bruto de R$ 4.115,74. A composição ficou então em ações 29,61%, em ETFs 25,4% e em fundos imobiliários nós ficamos com 24,76% e na renda fixa nós ficamos com 20,23% da carteira. Então aqui, né, ficou o patrimônio, valor aplicado e o ganho de capital, né, conforme nós já falamos ali. Com relação às ações, então, né, a variação então ficou em 0,99, fundos imobiliários 3,97 e ETFs menos 1,41%. Vamos lá, as ações então, investimos então em Petrobras ali, né, então ainda estamos aqui agora com saldo, a Petrobras ficou um pouquinho maior, né, aqui, um pouco menor aqui está a Caixa de Seguridade. Nós não investimos hoje porque ela já valorizou um pouquinho mais também e o desconto da Petrobras estava melhor, né? Então a gente acabou investindo na Petrobras ali. Então essas são as ações que nós temos hoje: Caixa de Seguridade, CEMIG, Banco do Brasil, Copasa e Petrobras. Agora nos fundos imobiliários, da mesma forma também, nós investimos hoje basicamente no Fiagro, né? No AZQ11 ali. E nós temos aqui então o VGHF11 também, né? Então, alguns fundos já estão com PVP igual a 1, né, pessoal? KNSC, por exemplo. Outros ainda têm desconto. O FGA11, por exemplo, já tem desconto.
O GARI 11 também tem um pouquinho de desconto, 4%. O MXRF11 já está no preço justo, está um PVP igual a 1. O CPSH tem descontinho ainda. E aqui então a gente vê que o único que está com a variação negativa por enquanto é o SNEL 11. O com a maior variação é o Fiagro FGA 11 e o RZAG 11 também. O restante aqui também ele vai com variação um pouco menor, né? ETFs então aqui nós temos o Coin 11 que está dando a maior variação, que é o Bitcoin, na verdade, né? O ouro também, com 8,38% também bem interessante. O Bitcoin nós investimos antes, né, que não paga dividendo aqui, que é o QBTC 11. O SPY 11 colocamos hoje então, que está com uma variaçãozinha negativa já de 0,20 aqui. O SPY 11 replica o S&P 500, né, paga dividendo também. E o Nasdaq 11, que é o único negativo mais forte que tem aqui, né, com 10% negativo praticamente. E o saldo aqui nós temos aqui do lado também, né. Renda fixa, da mesma forma, então, colocamos agora no CDB 105% do CDI do Banco Sofisa, né? 110% por enquanto não está tendo mais, né, disponível. Vamos confirmar os lançamentos então, só para confirmar aqui. Investimos no SPY 11, né, no SPY 11, então uma cotinha dele. No fundo imobiliário VGHF 11 também, esse entrou novo na carteira agora. No Fiagro botamos mais alguma coisinha também e na Petrobras também, né? Então esses foram os nossos investimentos na renda variável nesse mês. E aqui embaixo, só para confirmar também, né, no Banco Sofisa nesse CDB de 105% do CDI. Ok, gente? Então é isso aí, então, com relação aos investimentos desse mês. Vamos esperar o próximo mês para ver como é que a carteira se comporta. Ok, pessoal, então como nós vimos lá no Investidor 10, né? Depois, então, do aporte do mês, nós ficamos com essa estrutura aqui, onde nós temos como meta ainda 30% em ações, estamos agora com 29,61%, meta de 25% em fundos imobiliários, estamos com 25,07%, bem próximo aqui, né? Renda fixa, 20%, estamos com 20,02%, excelente. ETFs, estamos um pouquinho abaixo ainda, né? A meta é 20%, estamos com 18,89%. E criptomoedas, a meta é 5, estamos com 6,41. Baixou um pouquinho aqui então, né? Então, com esse nosso aporte. Então, esse aqui então é a nova estrutura, né? De alocação da nossa carteira. Vamos aguardar então o próximo mês para ver essa movimentação que vai ter aqui, para ver então como é que vai ser o nosso próximo aporte. Então, lembrando que realmente você ter uma alocação definida, e você seguir essa alocação todo mês, você consegue saber exatamente aonde você vai ter que investir ou aonde você vai ter que, talvez até vender, se você tiver uma valorização muito grande de um mês para o outro, né? Você pode ser que você precisa vender para realocar em algum outro tipo de ativo, né? Para deixar então a tua carteira equalizada de acordo com a sua meta estabelecida aqui lá no seu planejamento, né? No seu plano de alocação. Mais uma vez aí, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, aí estamos em busca de 2.000 inscritos. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado. Fique também, pessoal, com a playlist completas aqui dos fundos imobiliários que nós estamos analisando aí nas últimas semanas. E também o vídeo que fizemos agora essa semana sobre o GARI 11. Bem interessante também, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.